dia. Hoje nós vamos tratar de um tema que talvez você que nunca frequentou nenhuma igreja, não tem um entendimento sobre questões espirituais, eclesiásticas, você pode até estar pensando, o que eu tenho a ver com este tema? Mas eu posso te garantir, em algum momento da sua vida, este tema, esse entendimento, ele vai fazer toda a diferença para a sua vida. Pode acreditar no que eu estou falando. O tema nosso é pecado contra o Espírito Santo. Este assunto no mundo religioso, no mundo eclesiástico, nas denominações espalhadas ao redor da terra, tem um efeito avassalador quando ele não é compreendido, quando ele não é entendido, porque as pessoas, elas acreditam naquilo que os religiosos dizem, o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ao longo da minha vida, eu convivi com centenas de pessoas, e tanto no consultório, quanto na questão eclesiástica, e quanto também nos relacionamentos interpessoal. E dentro desse contexto, eu posso afirmar para vocês, porque foi uma relação direta, não foi indireta. As pessoas, elas ficavam desesperadas, elas tinham um sentimento adoecido, um sentimento mórbido a respeito sobre o pecado contra o Espírito Santo. A maioria diziam que tinha pecado contra o Espírito Santo. E muitas dessas pessoas, elas foram violentadas, estrupadas psiquicamente, sem misericórdia pelos religiosos. E tantas outras destruições geraram traumas, geraram sintomas que trouxeram para essas pessoas um estrago enorme. Para você ter uma ideia, muitas dessas pessoas foram para o mundo do crime, outras foram para as drogas, outros procuraram outras religiões para tentar salvar desse crime horrível, desse crime hediondo que elas cometeram contra o Espírito Santo, porque agora para elas não tinham mais jeito. Eu quero dizer para vocês que a religiosidade, ela apodrece a alma e ela causa várias castas de patologias na pessoa, além de derreter a nobreza do mundo interno do ser. Eu te incentivo você a assistir um dos meus vídeos que eu falo especificamente sobre religiosidade, aí você vai entender o que eu vos falo. Tudo aconteceu por causa de uma fala isolada, específica para um povo específico, que Jesus estava falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Está lá registrado em Marcos 3:29, eu quero ler para vocês. Jesus disse assim: qualquer, porém, que pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterão perdão, mas será réu de juízo eterno. Jesus estava falando para alguns religiosos, quando ele estava expulsando demônios, os religiosos diziam que ele estava expulsando o demônio pelo rei dos demônios, que chamava Beelzebu, ou seja, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando, porque Jesus, ele era o próprio demônio. E aí Jesus comentou isto, para estes religiosos, que como pode um reino dividido ele sobreviver? Seria impossível. E a resposta para o pecado contra o Espírito Santo está registrado em Hebreus 6:4-6. Eu quero ler para vocês para depois esclarecê-los. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quando
a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que eu quero dizer e o que eu quero explicar para vocês nesse texto, primeiramente dizendo assim: Deus, Ele é amor, Jesus, Ele é amor, o fruto do Espírito Santo é amor, e esse é um dos motivos que você não deve desistir da vida, pois tem um Criador que cuida de você. E Ele ama e sempre vai te amar, independente do que você possa fazer da sua vida. Vamos à explicação desse texto. Eu vou pegar um personagem que ele teve a sua vida transformada de maneira radical, o Paulo. Ele era Saulo. Esse Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele viveu mais ou menos na época de Cristo. E ele perseguia os cristãos, ele fazia um alvoroço, ele foi conivente na morte de Estevão, que morreu apedrejado e tal. Depois esse Paulo, ele teve um encontro com Cristo, ok? Cristo se apresentou para ele, já estava no céu, e ele ficou cego, e depois, por 3 dias, a visão dele foi retomada, e ele teve um encontro pessoal em espírito com Jesus Cristo. Este Paulo, ele escreveu 3/3 do Novo Testamento, da Bíblia, das Escrituras. Ele foi, segundo os relatos bíblicos, ele foi ao 3º céu. Ele viu coisas inefáveis, coisas fantásticas, que o próprio Deus diz para ele não compartilhar isso com os humanos. E ele teve uma vida e uma relação espiritual com o Criador de uma maneira íntima, aonde que ele olhava para o sofrimento, para a dor, para a angústia, para a perseguição, para a traição, para tantas coisas nas quais ele foi perseguido, e ele falava que era uma leve e momentânea tribulação, que aquela leve e momentânea tribulação estaria para ele produzindo um peso enorme de glória. Então o Paulo, ele se enquadra nesse texto de Hebreus. Ele teve acesso a coisas futuras, ele teve um relacionamento íntimo com Deus, ele foi um cara que sabia exatamente quem era Deus dentro de um contexto e um entendimento espiritual que ele tinha numa linguagem da fé. E esse texto se encaixa perfeitamente a ele. Por isto que eu quero explicar, o pecado contra o Espírito Santo é para uma pessoa que chegou nesse nível que o apóstolo Paulo chegou. Vocês compreendem? Ou seja, ele não era qualquer um, ele era o Paulo que teve um relacionamento íntimo com Deus. E a maioria das pessoas que eu convivi, que falam, né, que pecou contra o Espírito Santo, e muitos que a sua vida foi uma destruição total, eles falaram por causa dos religiosos que diziam para eles, para você não ter mais jeito, aí expulsavam das igrejas, excluíam, faziam aquele escarcéu todo, e a pessoa acreditava. Só que essa pessoa não conhecia nem a sua própria vida de fato, e nem quem era Deus, porque se elas conheciam de fato, elas não diriam que estariam ou tinham pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você chega no nível que o Paulo chegou e você diz assim: eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber das coisas do Espírito, eu não quero graça com esse Espírito Santo porque ele não vale nada, eu quero simplesmente fazer um pacto definitivo com o inferno, com o diabo. Aí o que acontece? Você pecou contra o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vai violentar a sua decisão definitiva e de interferir se você quer que na sua personalidade incorpora o Lucifer, o diabo, o capeta, os demônios, sei lá, quem quer que seja, e você simplesmente abriu mão de Deus, do Espírito Santo, porque você de fato sabia quem era o Espírito Santo.
Então é esse que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é para uma pessoa que peca, que mente, que rouba, que já matou, que adultera, que faz um monte de coisas erradas e continua fazendo e fala que pecou contra o Espírito Santo porque fez essas coisas, porque aceitou Cristo, porque desceu as águas. Isso daí é falta de conhecimento, porque quando a pessoa busca em prosseguir, em conhecer a Cristo, ela reconhece que ela vai sempre pisar na bola, ter defeito, tem defeitos, tem falhas e etc. Por isto, eu quero que você pensa, reflita, se você conheça alguém que tem esse entendimento, que diz que pecou contra o Espírito Santo, passa para ele esse vídeo para ele assistir, porque de fato ele nem conhece Deus, ele nem conhece Jesus, ele nem conhece o Espírito Santo. Como que ele pecou? É para uma pessoa que está num nível de excelência e de grandeza e abre mão dessa excelência e dessa grandeza, da plenitude dessa vida, porque quer viver uma vida de escória, de sofrimento e do mal. Ok? Pare, pense, analise e reflita. Você é grande.